recebendo aqui com uma felicidade, né? O nosso querido amigo, o Carlos Sete, que é produtor, escritor e também ator, ao lado dela, né? Nossa querida Doroteia. Doroteia tem nos orgulhado muito, né? Tem ido aí para a Sapucaí, né? Tem feito alguns projetos, é uma atriz, né? De mão cheia. E estão aqui os dois pra gente bater um papo, falar de uma novidade. Eles têm um lançamento, né? Uma divulgação para fazer aqui. E claro, o espaço também, o nome da rádio já diz tudo. Cultura é um espaço para cultura também. Carlos Sete, seja bem-vindo. Doroteia também, bom dia. Um prazer recebê-los. Bom dia, Tony. Bom dia aos ouvintes do Sertão Notícias, né? Esse programa que tem um alcance assim gigante. Toda vez que a gente vem aqui, a gente consegue assim uma divulgação muito positiva, muito boa, e é sempre relevante, né? E aí, Rádio Cultura, tudo a ver, a gente tá falando de cultura. Pois é, Tony, a gente domingo, a gente vai estar lançando mais um produto audiovisual, né? Que é uma websérie agora, em vez de filme de curta-metragem, a gente vem com essa novidade, que na realidade não é novidade, né? Já é a segunda temporada da websérie Ambrósio e Filomena, protagonizada pela Doroteia e por mim. E aí a gente tá trazendo essa segunda temporada, estreia no nosso canal no YouTube domingo a partir das 17 horas. E aí, como é estreia, a gente vai estar lá ligado, vai estar no chat, vai estar interagindo com o público que puder assistir nesse momento do lançamento, mas depois fica no canal aberto e gratuito para quem quiser assistir. Essa websérie, ela já tá toda gravada? Já tá toda gravada. Toda gravada. São quantos episódios? 3 episódios. Muito bem. A gente teve na primeira edição 7 episódios, dessa vez serão 6 ou 7 também, só que aí essa é a primeira parte da segunda temporada. É um projeto que a gente aprovou pela PENAB Municipal, né, que é esse novo programa. A PENAB, para quem não sabe, é Aldir Blanc, né? Aldir Blanc 2 chamada, né, que é o novo Plano Nacional de Cultura, né, com esse retorno do MINC, né, do governo Lula, né, da nossa ministra Margarete Menezes, que aí segue incentivando a cada ano, né? Agora no segundo semestre vai abrir um novo edital, né, da PENAB. Esse a gente aprovou no final do ano passado e nesse ano quem aprovou os projetos está executando. Então a gente vem com esse roteiro, né? Um roteiro original do Gilberto Gomes, né? É um casal que já passou da meia-idade, né? E um outro casal de meia-idade, nós os protagonistas. Ambrósio e Filomena. Ambrósio e Filomena. E a Espaça foi gravado na Fazenda Cacimbinha, que é de onde eu sou, né? Lá em Caiçarinha da Penha. Então toda essa paisagem do sertão, né? O carro de boi, as comidas, o próprio linguajar, né? Os personagens, ele traz também um pouco esse linguajar ainda do povo da roça, ainda do agricultor e da agricultora, né? Do homem do campo. Coisa boa. Doroteia, minha querida, seja bem-vinda, viu? Ou Filomena? Tô pronto e arriada. Tô pronto e arriada, porque deve bom dia, Tony, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, um prazer mais uma vez. Será que tem alguém lá no Batucão aqui ouvindo a gente? Essa hora estão todas as irmãs, né, ouvindo, que são fãs número 1 desse programa. A cultura é nossa casa, né? É verdade. E eu quero desde já agradecer pela oportunidade da gente estar divulgando mais uma vez um novo trabalho aqui. O prazer é todo nosso. Coisa boa. Eu até coloquei aí, mandei pro João Lucas, eu mandei uma foto aí que é o lançamento aí, né? A capazinha mostrando lá, segunda temporada, parte 1, Ambrósio e Filomena, né? Para que vocês vejam aí tanto a Doroteia como o Carlos Sete, caracterizados, né? Tá aí, no YouTube com os personagens. Essa foto é massa. Isso, então é bacana, né? A gente tem um trabalho, a gente até falou da outra oportunidade que o Carlos estava aqui falando sobre o livro dele, né? Contando um pouco do teatro, né? Isso tem tudo a ver. Olha a força, né? Do teatro de Serra Talhada, a força das atrizes, dos atores, e recursos como esse, eles ajudam, né? A fomentar, né? Porque ainda é um grande dilema fazer. Né, teatro e fazer um material audiovisual ainda no interior do estado, né? Ainda tem as dificuldades, né? Muita. Se na capital, já hoje eu estava lendo um amigo meu, jornalista lá de Recife, Leidson Ferraz, né? Dizendo, parece que em 1984, se eu não me engano,
23 espetáculos. Hoje é sexta, o famoso sextou, né? Nos finais de semana, entre Recife e Olinda, né? Hoje são 2. Ele é um estudioso também da área teatral, é ator também, jornalista e escreve muito sobre o teatro pernambucano. E eu li agora há pouco no Instagram dele essa matéria, ou seja, ele fazendo esse paralelo. Isso na capital, né? Ali, região metropolitana. Imagine no interior o quanto é difícil, Tony. Então você trazer essa informação é muito importante. E inclusive já ontem a gente estava na Caixa Econômica, né, Dora? E na própria rua andando, depois de uma outra entrevista, e as pessoas, mas e o teatro? Vocês agora só trabalham com cinema? E o teatro? E o teatro? Mas a gente, enquanto ETH, a gente meio que parou um pouco de fazer teatro, justamente pela falta do espaço, ou seja, de um teatro municipal, de um lugar, de uma casa de espetáculo, com um aparato de som, de luz, de cadeira pra gente acomodar bem as pessoas, porque o município não tem. Então, a gente meio que parou de fazer o teatro, principalmente o teatro mais clássico. A gente tem feito dentro das escolas um teatro um pouco mais popular, digamos assim, também via projeto, porque não dá também para fazer se não tiver o incentivo, se não tiver o recurso, né? Como você disse, porque é muito difícil, porque inclusive é com que eu pago minhas contas, né? É justamente trabalhando com dentro dessa cadeia produtiva da cultura. Então essas leis de incentivo, ela vem para sanar essa lacuna e ela vem também para revelar muita gente, né? Muitas pessoas que nem Dora, que nem a Diana, que nem o Wesley, que nem o Ícaro, que a gente já trouxe para cá, a Ruth, né? A Clara, enfim, o elenco da ETH, o Gilberto enquanto roteirista. Essas leis de incentivo vêm para revelar essas pessoas, porque os talentos, os profissionais, o município tem, e Serra Talhada em todas as áreas. Vocês recebem aqui muita gente da área do artesanato, da arte plástica, da literatura, né, do teatro, ou seja, a cidade ela tem, né, esse potencial. O que realmente precisa é esse incentivo, e esse incentivo ser direcionado para quem realmente faz. Exatamente, é de suma importância. E isso valoriza, né, Doroteia, o trabalho de vocês, né? Sim, né? Como valoriza, né? E quando a gente abraça uma arte que ama, independente de remuneração ou não, a gente faz por amor, entendeu? E principalmente quando a gente quer divulgar nossa cultura sertaneja local, isso é gratificante até demais, Tony. Uma coisa que eu sempre tenho curiosidade, eu toda vez esqueço de perguntar, principalmente pro Carlos também, é sobre essas produções que vocês estão fazendo, né? Não é apenas essa, né? Essa parceria entre vocês dois, entre Doroteia e Carlos, né? Tem o Ícaro também que entra nessa história, né? Sempre fazendo trabalhos. Vocês conseguem inscrever em algum tipo de festival que a gente sempre vê, né? Tem os festivais, né? No nosso país, né? Principalmente mais no eixo sul e sudeste do país, mas vocês conseguem inscrever, né? Para que daqui um dia eu tá aqui anunciando aqui, né? Uma obra de vocês, um espetáculo de vocês, né? Sendo reconhecido, né? Num festival sendo desse. Reconhecido, exatamente. Com o teatro, a gente já chegou aí pro Ceará, né? Já nos apresentamos no Crato, já se apresentamos em Barbalha, nesses festivais, os festivais Louco em Cena e me foge agora o nome do outro festival lá do Ceará. Em Olinda a gente já levou espetáculo, em Igaraçu, né? Em Floresta, festivais em Salgueiro. Inclusive o ano passado a gente teve em Salgueiro, né? A gente com o filme da Doroteia, a Maria Amiga do Peito, era um festival de teatro e cinema, e o Ícaro junto com o Modesto com a peça do CDP, A Formiga Fofoqueira. Então a gente leva. E em festivais de cinema, a gente, o ano passado, a gente entrou no Cine Catinga com 2 nossos filmes, o de Doroteia, Maria Amiga do Peito, e o Tia Preta, a Rosa da Serra. Entramos no festival de Cine Debate do Sesc, lá em Triunfo. Tivemos quais mais festivais? Com o primeiro PS, a gente foi para festival na Bahia, né? Tivemos o filme, a gente não conseguiu ir, mas o filme foi exibido em festival na Bahia, um festival em São Paulo, né? A gente sempre se inscreve no Festival de Triunfo, mas não entra, eu não sei porquê, mas a gente inscreve os filmes do festival, porque inclusive o próprio pessoal de Triunfo, eu acabei conversando com Bruna e soube disso. Bruna hoje está secretária da Mulher lá em Triunfo, mas ela também é envolvida com né, teatro. É a Maria Bonita do Massacre hoje. Sim. E ela também faz cinema. O pessoal da cidade de Triunfo diz que é o festival de Recife, do povo de Recife, Triunfo. E dos filmes de fora, porque realmente não entra os filmes da região, é muito difícil. Tem uma outra mostra em Afogados, lá no Cine São José, a gente já se inscreveu, já tivemos, inclusive com a Dona do Pecado dos Outros, não foi, Dora? Em 2015, depois de 2016. Agora a gente bota e também não entra, eu não sei porquê. Inclusive tá acontecendo uma mostra lá,
ou aconteceu o final de semana passado, eu inscrevi 4 filmes nossos e não entrou nenhum. Mas se inscrever, ou pelo menos as pessoas saberem, e aí pelo menos assiste ou sabe que a gente está produzindo. Mas a gente já teve sim em festivais, tanto de teatro quanto de cinema, levando o nome de Serra Talhada, e já se inscrevemos em muitos outros. É porque a concorrência também é muito grande, entendeu? Tem muita gente boa também por aí, né? E a turma de Serra não fica para trás, gente. É uma turma boa também. Se você tiver a oportunidade de assistir, vai ver muito isso. E eu queria que vocês pudessem, então, quem tiver, qual vai ser o horário da exibição, qual é o canal no YouTube, fica à vontade aí para dizer. Pronto, é Teatro Produções, né, que fica Producões, sem o S, sem o cedilha e sem o tio, é o C e o ES, né, no Instagram e no Facebook. No Instagram, que às vezes é mais fácil de achar, vai ter o link lá na bio para o nosso canal. Então a gente já pede às pessoas para se inscreverem no canal. É Teatro Produções no YouTube, é Teatro Produções no Instagram. Domingo, a partir de 5 da tarde, vai estar no ar o primeiro episódio. A gente vai estar online, vai estar interagindo com o pessoal. Isso sempre acontece, é uma coisa muito positiva. Em PS mesmo, que a gente veio aqui divulgar, tinha uma turma muito boa já lá, já interagindo, já perguntando, já se identificando, né? Porque o bom também, Tony, é que é um roteiro original. Tudo da gente é muito original, não é cópia de nada de ninguém. Né? E o bom é isso, por isso que eu estava falando como é difícil fazer. Porque e esses incentivos, eles ajudam a estimular ao camarada a fazer um roteiro próprio, autoral, né? As pessoas que vão filmar daqui da cidade também, enfim. Gera então, trabalho e rede exatamente para a cadeia produtiva alguém do que município. Vai fazer a maquiagem, tem uma maquiagem específica, tem a né? maquiagem. Então tem uma pessoa que vai fazer o figurino, então olha a quantidade de gente que ganha. Por isso que muitas vezes há algumas críticas à questão de distribuição de recursos, né, via edital para, né, fazedores de cultura. Tem muita gente por aí que critica. Eu não critico porque isso é renda também, né? É a mesma coisa daquelas que acabam criticando feriados, né? Pra que feriado, né? Pra passar um dia. Mas olha, se você que é de um segmento que fecha no feriado, mas pode ter certeza que tem outro empresário que ganha, né, com o feriado. Com o feriado, entendeu? Então, o pessoal tudo é assim, tudo é equilíbrio, né? Então, eu acho que tem que ser fomentado, sim, a cultura, promover justamente isso. Eu não sou tão velho, né? Mas eu lembro que uma professora minha de português dizia, olha, falando de teatro, né? Falando de ter acesso a peças, né? E isso parecia uma coisa muito inacessível, que você só encontrar na capital, né? E hoje você tem pertinho de casa, você tem aí os espetáculos que são feitos nas escolas, né? São feitos por vocês aqui, e às vezes as pessoas não dão o devido valor. Precisa ser criada uma lei de fomento para que vocês possam mostrar a arte de vocês, né? Inclusive o nosso canal, né? A gente tem acesso a essas informações, né? 80% dos nossos espectadores assistem pela televisão, ou seja, numa tela maior, né? Em segundo lugar, a gente tem espectadores nos Estados Unidos. Isso é bem interessante. O nosso canal, ele é muito bem visto nos Estados Unidos. E o nosso maior público no Brasil não está no Nordeste, né? Ou seja, não é nordestino, não é serratalhadense, não é pernambucano, é a pessoa do sul e do sudeste. Então, consome muito, né? Consome muito esse nosso conteúdo. O nosso canal, ele não é monetizado ainda, mas ele tem sido muito bem visto. Essa série é uma série de humor, viu, Tony? Então é um humor leve, a gente não degrida a imagem de ninguém, né? A gente faz a piada realmente dentro daquele contexto. Há uma identificação muito positiva das pessoas com cada um e com cada uma dos personagens. Isso é um outro dado muito positivo e traz sempre uma mensagem positiva, uma mensagem de autoajuda, uma reflexão, algo que vai realmente favorecer o espectador. E o linguajar é nordestino mesmo? Bem nordestino. O Oxente tá lá. Né? E o Pionte Arriada. É pra torar os arames, ou seja, cada personagem tem um bordão. Quero mandar um alô aqui, né, Dora? Pra Diana, a comadre Quitera, né? Que é minha vizinha. Um alô para Ícaro, né? O Ícaro, que é o Zé Panta, os compadres. Zé Panta, o Wesley, que faz o Crispim. Então,
enfim. Tem quantas pessoas envolvidas dentro da websérie? No elenco, nós somos 5, né? E temos mais uma participação de uma figuração, né? E no trabalho todo, acho que gerou trabalho e renda para mais de 15 pessoas. Então, é muito positivo isso e muito gratificante. Que coisa boa, né? Tá feito o convite. Muito bem. Deixa eu só colocar um áudio aqui, não tem sempre para vocês. Vamos ver aqui. Oi, Tony, bom dia. Bom dia a todos. Carlos, Doroteia. Passando aqui para dizer que maravilhoso o livro dele, tá? Que eu fui sorteado, que ele deixou aí naquele dia. Eita, eu queria saber mesmo quem ganhou. Tá lindo. E é linda a história do teatro daqui de Serra Talhada. Eu não imaginava que seria tão bonita assim. Gostei muito de ler o livro, já li o livro todinho. Ela mandou um complemento aqui. Inclusive, nesse livro fala um pouco da história do tio do meu esposo, né, Ivanildo Duarte, do irmão dele também, né? Exato. Tá vendo aí que coisa boa? Feedback bom, né? Como é o nome dela? Eu queria o nome saber, dela é Josiane Melo. Josiane Melo, parabéns, e que bom muito que ganhou o livro e leu. Eu tenho recebido alguns feedback, né? Algumas. Tem gente perguntando como é que faz pra assistir. Você vai repetir daqui a pouco o canal, viu? Certo. Mas esse livro, e agora estão me cobrando, Tony, pra escrever a história do cinema de Serra, né? Sobre o teatro, estão me cobrando a história do cinema, né? Sobre o cinema. Eu já tô na metade do livro também, viu? Já tá lendo, que eu lhe presenteei. Que bom, isso é muito positivo pra gente que faz arte. Eu agora trabalho com essas 3 linguagens. Ouvir um tipo de comentário desse é massa. E lógico, o bom também, tanto do livro de teatro, quanto do Ambrósio Filomeno, ou dos filmes, ou do teatro, há essa identificação, né? E esse livro de teatro, você começou a entrevista falando sobre isso, ele resgata a história de muita gente. Algumas pessoas já falecidas, e Ivanildo não, tá aí ainda vivo, ainda faz algumas coisas lá no Chico Mendes, quando ele é convidado. Ele dirigiu A Paixão de Cristo do Alto. O primeiro diretor, quando transformou em projeto, em espetáculo gravado, foi Ivanildo. Inclusive eu e Dora, eu estava no elenco desde o primeiro ano e Dora entrou em seguida, a convite dele, né? A convite dele, sim. Porque era feito pelos atores lá do EJC, e ele foi a primeira pessoa que levou atores da cidade para compor o elenco, né? Para somar com o elenco lá do EJC e transformou realmente A Paixão de Cristo do Alto, a Via Sacra do Bom Jesus, na Paixão de Cristo em Serra Talhada. Ivanildo é uma sumidade, ele dirigiu um outro espetáculo nosso chamado... Estava nos assistindo ontem, um abraço para ele, que eu tenho certeza que é só ele. Ele estava ouvindo, e hoje ele está ouvindo também, que é amigo da gente de casa, como diz o outro, né? Bom demais. Olha, pronto, então, passa aí para quem quer assistir. O nosso canal no YouTube é ETEAST Produções. ETEAST é uma sigla, ETEAST, que é a sigla de Equipe Teatral de Serra Talhada. Ou então, pelo meu Instagram também, Carlos7 Ator, ou Doroteia Nogueira, você encontra na nossa bio o link direto pro canal. Ou então é só pesquisar ETEAST Produções, tanto no Instagram quanto no YouTube. Já tem muito conteúdo lá, inclusive a primeira temporada, que tá chegando a 7.000 visualizações. Tá vendo aí, gente? Já tem a primeira temporada. Então, lá, minha amiga Jeane já começa a assistir a primeira temporada e domingo já assiste o primeiro episódio aí da segunda temporada. Obrigado, pessoal. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Conte sempre aqui conosco. Doroteia já sabe que as portas aqui estão escancaradas aí para você. Escancarada, isso. Eu quero agradecer desde já, né, a todos os ouvintes que participaram e que se inscrevam e que domingo estejam nos assistindo, e muito obrigada, assim, de coração, viu, Tony? Você é uma pessoa maravilhosa que Obrigado, a gente tanto admira, a família Nogueira. Muito bem, é uma família que eu gosto de graça, rapaz, de graça também, tem graça lá também. Tem Exatamente, viu? Eu juro um trocadilho aqui, mas é uma família que tá no meu coração, né? E não paga aluguel. Obrigado, viu, gente? Um forte abraço para vocês, parabéns.